Bom, temos então os 5 ministérios, representados pelo mestre, né, o dedinho, o menor de todos, né, o pastor no dedo anelar, né, porque acredita-se que tem uma veia que liga esse dedo direto no coração, por isso que esse dedo é o dedo da aliança, né, então isso representa o pastor. O evangelista, que é o maior dedo, né, então significa que ele alcança mais longe, né, do que outros. O profeta, que é o dedo que aponta, né? E o apóstolo, que às vezes, mesmo sendo o menor, porque o maior é o que serve, ele consegue tocar todos, alcança todos. E a questão que eu estava observando aqui é o seguinte: ao lado de um mestre, você tem que ter um pastor, né? Porque o mestre e o pastor se servem mutuamente. O mestre ele tem necessidade de ensinar, só que se não tem alunos, o mestre ele não tem sucesso. E quem apacenta os alunos é o pastor, certo? O pastor, por sua vez, ele precisa do mestre, porque muitas vezes o pastor ele pode não ter uma profundidade tão grande no conhecimento para ensino e habilidades para ensino quanto um mestre, e às vezes o pastor ele pode ter um uma ovelha que necessita de umas explicações mais profundas. Então esse pastor, ele não vai perder tempo com essa ovelha, né? Ele vai chamar o mestre e falar: "Mestre, faz o que você faz de melhor, perde tempo com essa ovelha", né? Ou ganha tempo, né? Vamos colocar dessa forma. Então os dois trabalham em equipe. O pastor também ele precisa de um evangelista, porque se o pastor não tem um evangelista do seu lado, ele também não consegue fazer crescer o seu rebanho. Então, para ter saúde no rebanho, o pastor precisa muito também do evangelista para crescimento, né? Que ele precisa muito mais. E do mestre para explorar os conhecimentos, ampliar o conhecimento desse discípulo, para que ele possa apacentar com tranquilidade. O profeta, o evangelista, muitas vezes ele tem o foco de ganhar as pessoas, só que ele muitas vezes não tem habilidade de cuidar. Então, por isso, ele precisa do pastor ao lado dele, para que os frutos que ele venha plantar, as sementes que ele venha plantar, possam ser colhidas e possam ser regadas para que possa crescer e dar frutos e haja colheita. Então, Paulo plantou, Apolo regou, quem vai dar o crescimento é o Senhor, né? E o evangelista, ele também precisa de um profeta, porque muitas vezes o trabalho evangelístico ele é de muito impacto. Então, às vezes ele precisa de um profeta para gerar o impacto necessário, a o conhecimento do evangelho para padronizado para a pessoa que ele vai trazer a mensagem, e ele precisa do pastor ao lado dele para cuidar dessas pessoas que ele está ganhando. Então, esse é o evangelista. O profeta, ele vai tocar tanto o evangelista, né, quanto ele vai tocar também o apóstolo. Por quê? Porque o profeta, na realidade, ele precisa muito também na questão do pastor, né? Mas, basicamente, vamos colocar assim, o profeta, ele vai ter uma voz de imediato, de impacto, para passar para uma pessoa que precisa, está iniciando ali, ela não conhece o poder de Deus, então o profeta ele vai passar essa informação para o evangelista. Ele, junto com o evangelista está evangelizando aquela pessoa e o profeta ao lado traz uma palavra de conhecimento, traz uma palavra destinada específica para aquela pessoa e essa pessoa sendo alcançada pelo o evangelista. E o profeta também, ele fala ao rei, né? O profeta ele tanto vai falar com o novo, quanto ele vai falar com os
mais responsáveis diretamente pela administração geral da coisa, né? Então por isso que o profeta toca os dois, né? O profeta ele vai tocar o rebanho, né? Todos esses aqui tocam o rebanho inteiro, né? Vamos colocar assim que o rebanho seria essa base da mão. Então o profeta ele vai precisar de tocar o rebanho. Só que diretamente com o pastor, às vezes não é tanto, ele vai tocar o apóstolo. Ele toca o pastor quando esse pastor é o próprio apóstolo, né? Vamos dizer assim, porque o profeta ele profetizava para reis e ele profetiza também para quem? Para pessoas individualmente, né, no rebanho e para aquela pessoa que está sendo alcançada fora, né? Aqui dentro é quem está no rebanho e os 5 tocam ele, e aqui fora é os que precisam às vezes de ser alcançados nesse sentido, né? O apóstolo, por sua vez, ele já toca todos, né? Porque o apóstolo, ele é o que cobre e dá cobertura no profeta, no evangelista, no pastor e no mestre. Ele que faz essa organização e ele também toca o rebanho inteiro. O apóstolo geralmente ele flui nos 4 chamados, porque o apóstolo ele tem uma missão de mudar uma realidade, mudar uma cultura. Então ele faz essa mudança com a ação evangelística. O apóstolo, ele também é o que libera as palavras proféticas, isso principalmente para o rebanho. É que o apóstolo, ele não vai alcançar tanto lá fora. Você vê que ele não é tão distante lá fora, em comparação, por exemplo, com o evangelista que vai muito lá fora. Apesar de que por uma tangente sobra e só ele alcança, né? E o apóstolo, ele vai ser muito mais para alcançar os que estão aqui dentro. Às vezes o esforço que 4 precisam fazer para levantar, para apoiar esse rebanho, o apóstolo sozinho às vezes consegue fazer, porque ele consegue fluir nos 4 chamados, né? Fora o apostólico.